Muito bom, pessoal. Mais um episódio do Acedic Cast, o podcast da Acedic. Tá? E hoje, até tomando a liberdade aqui com o nosso convidado, vocês vão ficar surpresos, porque é uma pessoa especial. E daí eu já começo explicando para vocês que hoje o rigor da beca sumiu e eu fiquei igual a todo mundo, porque a pessoa que está aqui hoje com a gente é muito especial para poder falar. Tá? Mas eu vou deixar as honras para você, presidente, para poder apresentar o nosso convidado de hoje e poder nós termos aí pela frente momentos, eu tenho certeza, inesquecíveis, porque o que esse homem tem para contar de história boa, de inspiração, é algo fantástico. Vamos lá. Hoje a gente está aqui, não tem tempo, né? Verdade. Então eu queria cumprimentar todo mundo, dizer que hoje nós vamos até mais tarde, porque o nosso convidado é uma pessoa que poucos de nós conhecem realmente a história dele, a luta dele, o trabalho dele. Todo mundo imagina o que foi chegar onde é que ele chegou. Então hoje a gente está aqui para trocar um bate-papo muito tranquilo. Se você me permite um spoiler, é um dos maiores sorrisos de dentro de Colatina. Você já notou isso? Já, simpático pra caramba. O cara onde é que chega, você pode falar, vai ter um sorriso ali. É isso aí. Vamos lá. Toca o barco. Pessoal, hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui Walter Dalla Bernardina, um empreendedor raiz de Colatina, que tem uma história de vida, de profissão, que é para poder servir de exemplo para todo mundo, de inspiração para todo mundo. E dentro de todo esse contexto, Walter, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. E chegar e dizer para você se sentir em casa é desnecessário, porque é assim que a gente se sente sempre que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos. Mas uma coisa que seria o princípio de tudo isso, para poder todo mundo entender um pouquinho depois do que vai vir, quem é o Walter? O Walter pessoa, o Walter família. Bem, primeiramente aí agradecer, né? Me elevarem para um patamar que eu posso não merecer, mas eu também não vou desdizer isso, porque preciso de curtir também quando dois amigos da gente, apesar da gente se conhecer há muito tempo, você já foi um pouco nosso concorrente, né, na Unimed. Temos histórias. A gente sempre conversou muito sobre as duas coisas, sem interferência de raiva, uma competição muito sadia na época foi. Se você me permite, nós sempre fomos colegas de trabalho, não concorrentes, né? Isso mesmo. E a história começa com uma família de 7 pessoas, 6 irmãos mais um irmão de criação. A minha mãe era cozinheira, era doceira, cozinhava muito ruim, sabe? Não era boa cozinheira, não. Minha mãe sabe disso, mas ela fazia doce como ninguém, fazia tricô e sustentou a minha família, as irmãs minhas, que eram 3 mulheres para comprar roupa e tudo, ela que fazia isso para comprar isso. E a gente vivia vendo a minha mãe trabalhar, lógico, esperando a rapa da panela, porque sobrava um doce para poder cozer, né? E ela trabalhando desse jeito, meu pai trabalhando, e eu vendo a nossa família muito grande. E o meu irmão já começou a entrar na empresa como sócio, meu pai queria que eu ficasse na empresa, no Dalla Bernardina Irmãos, que tinha os irmãos dele, mas tinha uma confusão de muita gente, pouca receita. Hoje eu vejo que era pouca receita, mas só que eu sei que tinha muita gente e muita confusão. Confusão no tipo de insatisfação, né? Uma sociedade muito grande. E todo mundo que chegava lá era dado um percentualzinho de trabalho, essas coisas todas. E o meu irmão foi para lá, meu pai deu um pedaço da parte dele para ele. Aí quando eu falei com meu pai com 14 anos, eu falei, eu não vou ficar aqui, sabe? Porque eu estou numa roubada, porque eu tenho que obedecer meu pai, eu vou ter que obedecer meu irmão mais velho e tenho que obedecer o meu tio Darcy, que era o chefe das coisas, né? E era um cara, né? Aí eu falei, olha gente, esse meio aqui não é meu não. E a gente começou a pensar em fazer medicina. Primeiro tem uma história, né, que eu quase... Tudo começou a partir daí. A partir de... Eu preciso de fazer alguma coisa para poder sair um pouco dessa mesmice, né? Poxa, meu pai já de idade, já praticamente não trabalhava mais, não tinha uma cultura boa e não era um empreendedor.
tinha dificuldade de dicção, porque ele teve uma meningite quando ele era criança, então ele tinha dificuldade de comunicar. E o meu irmão começou a tomar conta, ele foi muito bem. Eu falei, mas eu preciso de sair disso, preciso. E quando eu falei que queria fazer medicina, porque eu queria ser padre. Eu ia ser padre. É mesmo, essa... Tive uma tendência, mas os hormônios não deixaram. Os hormônios muito altos, então não deu, não dá não. Os hormônios não gritaram, berraram. Eles deram mais do que liga. Aí a medicina acabou sendo um sacerdócio também, né? E eu, como eu sou uma pessoa de muito relacionamento, muito tímido na época, mas de relacionamento de muito mais de doar do que de receber. Então é meu isso, né? Eu prefiro, se você está feliz, eu fico muito mais feliz do que eu estando feliz e você não. É porque é questão de criação, é questão de que eu nasci assim, né? E quando eu falei que ia para Vitória, nossa, desabaram, né? Porque como é que eu vou fazer cursinhos de antigamente aqui? Que concorrência? Eu preciso ir para Vitória para fazer o cursinho, 3º ano, né? Não, você não vai, eu vou te dar a parte da sociedade aqui. O Tadeu também me empurrando para não ir. Não, você fica aqui, vai trabalhar aqui com a gente. Não quero. E todo dia na hora do almoço, aonde ele não era tímido era dentro de casa. Eu quero ir para Vitória, né? Eu quero ir para Vitória. Aí chegou uma hora que o meu pai falou, ô, vamos andar. Arruma um lugar para esse menino ficar em Vitória, que eu já não aguento mais ele falar que quer ir para Vitória. Eu falei, nossa, ganhei, né? Ganhei a primeira batalha de ir para Vitória, sendo que eu praticamente não conhecia Vitória. É incrível da gente falar isso, mas naquela época, para você viajar, você sabe disso. Tudo era muito distante. Muito distante, muito difícil. Puxa, a gente vai para Vitória. Chegou na época que a gente começou, quando fui no primeiro dia lá, eu quebrei meu pé, tive que engessar meu pé. Aí fui mancando para lá. Aí você começa a perceber que você tem que conhecer coisas novas, né? E foi aí que a gente fez cursinho. Depois fui fazer o vestibular. Passei no vestibular e eu tinha uma noção muito forte que eu tinha que passar na federal por causa do recurso. Eu tinha essa noção que ia ser difícil para meu pai pagar. Aí a gente pegou e foi para a escola. Consegui passar na federal. E me tornei médico lá e comecei a fazer contato com muita gente. Aí comecei a estudar muito, aí fui plantão. No 2º ano eu já fazia ortopedia. Encontrei o Dr. Nelson Prete, fui para a clínica dele, fiquei acompanhando. Então a gente foi crescendo em cima disso. Em cima de uma profissão que eu achava que era interessante, era boa. E como eu sou muito pragmático, fratura, quebrou, engessou, operou. A dor na barriga, que diagnóstico é esse? Como é que eu tenho que fazer, né? Então... raio-x, tem fratura, engessa, tem fratura, cirurgia, pronto, resolve rápido, né? Eu sempre fui pensando muito assim em resolutividade. E também é uma especialidade que, ao chegar numa idade mais avançada, se você não quiser operar, você faz a parte clínica, né? A parte de dor, a parte de processo inflamatório e tudo. E a gente evoluiu para isso. Chegando em Colatina, a gente deparou, aí falei, vou para minha cidade. Tinha 2 ortopedistas, na verdade eram 3, que tinha um médico que infartou, Rogério, ele estava infartado, então só tinha 2. Eu fui para Nova Venécia, em Nova Venécia já tinha 2. Eu falei, não vou para Nova Venécia, vamos ficar aqui com Colatina que tem 2, divide para um a mais, né? E eu comecei a abrir a clínica particular. Os colegas, você é doido, rapaz, você não tem cliente. Falou, lógico que eu não tenho, nunca trabalhei. Essa clínica, chegando. Quando você abriu, né, ela já era a Clínica São Bernardo. Era a Clínica São Bernardo. Que funcionava do lado, numa casa ali, onde você acabou depois construindo a Casa de Saúde. A Casa de Saúde, a primeira Casa de Saúde. Né? E essa clínica era do doutor Evandro, pediatra. Na época passava lá, quase todo dia minha mãe ia lá visitar meu avô, passava por essa clínica. Depois ficou a clínica do Dr. Fred Tanuri, aí o Fred comprou a casa de trás. E essa clínica era da minha prima, que morava no Rio de Janeiro, eu aluguei, depois a gente fez a compra da clínica. Aí eu depois pensei, poxa, a gente podia construir um hospital aqui. Por quê? Os médicos antigamente, não é fazendo qualquer crítica, era a realidade, eles entravam dentro da casa de saúde sem mudar a roupa. Sem mudar a roupa. Não havia asepsia, né? Asepsia nenhuma. Eles andavam com esterco de boi que tinham na fazenda, na perna. Então isso me deixava assim,
morrendo de medo, porque a infecção de osso é uma infecção difícil de sarar. E a minha esposa enfermeira, eu falei, mas como é que a gente vai melhorar isso? Aí a gente foi lá, eu fui trabalhar no Hospital São José, o primeiro emprego que eu arrumei, que o doutor Pergentino me arrumou emprego. Aí a gente começou a ajudá-lo na direção do Hospital São José. Aí eu comecei a conversar com o Dilo Binda para mudar a roupa para entrar no centro cirúrgico. Você adotou, então, o primeiro protocolo de prevenção. Prevenção. Ele teve pouco, assim, desafio, eu achei. Você viu o calibre do pessoal? Não, eu acho que, assim, muito fácil ele começou. Não sei por que as pessoas reclamam. Começou com o doutor Pergentino, passou por Dilo Binda. Eu acho que, assim, todo mundo fala que voltava. Sofreu nada. Você sabe que ele me fez viajar um pouco na nostalgia. E o doutor Evandro, pediatra, que ele falou, foi meu pediatra. Isso. Sabe? Isso aí. Mas as pessoas falam, como é que você vai fazer Dilo Binda a mudar a roupa? Pixa, ele nunca mudou, ele nunca vai fazer isso. As pessoas entravam lá, era com esterco de boi mesmo. O que eu fazia? Eu operava às 5 horas da manhã, a minha esposa, a Rovena, preparava a sala, eu chegava às 4h30 com o Carlito, que era meu anestesia. Quando chegava às 7 horas, já tinha acabado a cirurgia, os médicos começavam a chegar nesse horário. Aí eu já estava tranquilo que meu paciente já tinha sido operado. Aí depois chegou a Terezinha, foi uma das primeiras enfermeiras daqui, a gente começou a ajudá-la também a mudar o protocolo, dentro do Silvia Vides também. Os médicos saíam literalmente de branco, com a barriga cheia de sangue, fazendo cesárea, saía para a rua e eles achavam o máximo isso, porque... Estou trabalhando. São épocas. São épocas. É uma coisa que eu peguei esse final, eu falei, a gente precisa de melhorar isso. A gente foi melhorando. Quando a gente comprou a casa lá, consegui comprar, fui financiar a casa com a Rigoni. Rigoni, você tem recurso? Eu falei, não tem dinheiro não tem receita nenhuma não. Bem, acho que eu posso falar aqui, eu acho que a Rigoni paga 3 meses como autônomo dos 3 meses passados, que você vai criar uma receita. Que Ele te deu o caminho das pedras, o que era muito natural, porque o banco, isso foi uma situação que eu falei essa semana, o banco é muito mais do que um guardião do dinheiro dos depósitos que você faz e de um agenciador de recursos, ele é o teu consultor. Rigoni pegou, financiei a casa, conseguiu o financiamento, compramos a casa. Não, agora conversei com um amigo meu primo, Eduardo Tardem, filho de Valmir Tardem aqui, quem era um tio, vai saber que era o cara do café aqui, junto com como é que é o nome dele, o Anuar Bachu, né? Rapaz, Bachu. Aí, olha onde a gente está indo, entendeu? Está indo lá para o século passado já. Não, a gente poderia dizer que está subindo assim um aroma de naftalina. O pior não é isso. Em vez de te vir, a gente tá voltando. Primeiro nós estamos voltando para depois vir. Mas na hora que ele trouxer de volta, você vai ver o que é que vai acontecer, porque precisa contextualizar para entender todo o desenvolvimento. Mas essa condição de fazer o hospital, de construir, esse Eduardo volta, tem um engenheiro, rapaz, um arquiteto japonês, origem japonesa, traz ele aqui. Eu falei, não, mas eu não quero fazer um hospital, eu quero fazer uma clínicazinha, uma clínica melhor, que era a casa muito ruim, né? Aí ele me traz uma planta com um hospital de 10 leitos, 2 centros cirúrgicos, centro obstétrico, não sei o quê. Eu falei, rapaz, o que é isso? Eu falei, que eu adorei, né? Eu gostei, mas não tinha dinheiro, né? Aí falei, poxa, vamos começar. Aí começamos devagar, chamei o Bandes para dar uma olhada para fazer o financiamento, que o Bandes financiava e na época aceitava o hospital como garantia. Depois não aceitava mais, que o hospital era um bem público, né? Hoje eles não aceitam mais. Aceitou o hospital como garantia. Aí não fizeram financiamento. Claro que não consegui fazer. Aí eu preparei a clínica, eu trabalhei lá, os clientes meus antigos vão lembrar, no reboco. Eu ficava no reboco para construir outro lado, eu e o Ostan. Dentro disso, aí você começa a pensar, agora eu vou ter que acabar, fazer só a clínicazinha, não vou. Tinha subido já os 2 andares, a parte estrutural, parede, tijolo, mas não tinha mais dinheiro para continuar. Não sei por que carga d'água. Essa pessoa que me negou o financiamento passou lá na clínica, viu uma clínica com 2 andares. Saltou, falou, o que você fez isso aqui? Eu falei, fiz.
Mas com que dinheiro? Com o dinheiro que eu tinha, o dinheiro agora acabou. Mas você arrumou um financiamento? Não. Ah, não, mas agora dá para financiar. A maior sorte que eu tive é que quando ele me deu o recurso, em 6 meses eu terminei a clínica, eu tinha 2 anos de carência para começar a pagar. Entendeu? Então você fala, eu falo muito que... Era uma linha semelhante ao Finame, né? E Deus ajuda, né? Porque se saísse antes, eu ia formar a clínica e ter que... O efeito colateral disso é que o Walter, pessoa física, que ganhava dinheiro, a Rovena ganhava dinheiro com a cirurgia e ficava no hospital. Os 10 anos nunca vi meu dinheiro. Rovena, só não, as consultas já tá bom. A gente vive com as consultas, os procedimentos que você faz. Agora a cirurgia fica aqui. Para o hospital equilibrar. E você sabe muito bem, o hospital para equilibrar isso é uma esponja. Isso. Você vai colocando, aumenta o movimento, você tem que ter capital de giro. Plano de saúde é uma beleza. Plano de saúde, você não precisa de capital de giro, você recebe 2, 3 meses, tanto é que a Agência Nacional fez a parte do PEONA, que é para você reservar, porque enquanto está crescendo, sobra recurso, você acha que está bem. E na verdade, contabilmente, você fica a TV, né? E quando a gente montou a Caixa de Saúde, os nossos amigos aí, os colegas médicos, chamavam de casa de boneca, porque é a casa de boneca. Poxa, mas foi a única Caixa de Saúde que tinha a parte de oxigênio em todo o hospital. Colocou, vamos dizer, a parte de frigobar. Colocou frigobar, rapaz, o cara não vai pagar frigobar, bicho, as coisas, pô, ele não vai pagar enquanto você não cobrar, mas tem um refrigerante, tem uma água com gás, tem ali, ou não tem nada e ele coloca... Walter, se você me permite, tá? Você implantou o conceito do hospital com o atendimento de hotelaria. Isso aí, isso mesmo. E a comida... Que não existia. Não existia. O pessoal trabalhava no maçarico. O cara me aparece aqui, tá, com última geração de experiências, trazendo de fora para cá, modernizando toda a estrutura. E ainda mais numa cidade como a nossa, que é tradicional. Tudo tem que ficar como antes, né? Isso aí. As mudanças, aí a gente pensa assim, é o fim, realmente, é o fim e um recomeço. Né? Você me pergunta se eu hoje trabalho como eu trabalhava 20 anos atrás? De jeito nenhum. Hoje, as possibilidades, eu tenho alguns negócios já para fazer e tudo, mas a chance de dar errado tem que ser 0, no máximo 1%. Antigamente a chance de dar certo era 1%. Né? E eu lembro muito do nosso amigo lá, do meu primo, o Kepp, a Junger Kepp. E chegava, Walter, a gente não tinha nada, a gente começou com quase nada, então a gente podia errar. Agora, com a empresa, com o tamanho que está, quando chegam meus filhos, está chegando meus netos, olha, companheiro, não tem erro. Não tem como errar, porque cresceu muito. A responsabilidade é muito maior, né? E essas mudanças, é o que eu digo, toda cidade que é um pouco menor, as pessoas que estão acima, a nível de direção e tudo, eles não querem que mude porque não querem perder o poder de mando, o poder de... E eu acho que a partir do momento que você aceita a mudança, você vai participar dela também. Se você não aceita, quando você quiser participar, eu acho que você já perdeu o molde da história. Foi. E então, dentro dessa condição de montar essa clínica, a Unimed quis me comprar. O Verso Marino veio de Vitória para cá, que nós queremos comprar sua clínica. Eu falei, mas como assim? Pô, tinha 35 anos de idade. Não, a gente quer comprar a clínica. Eu falei, tá bom, eu vendo a clínica, mas eu vou ficar com o espaço da minha especialidade, porque fazer gesso, raio-x, eu fico separado. Eu ficando separado, se as coisas não derem certo, a clínica realmente não lava dinheiro. Aí eles falam, não, você tem que vender tudo. Eu falei, não, tudo eu não vendo não, porque eu vou entregar, vou ficar sem consultório. Eu conhecia a Unimed, já tinha um pouquinho de medo, né, do pessoal de repente eu ia me rifar, né? Aí eles falaram, não, então a gente vai fazer, nós vamos fazer uma Caixa de Saúde. E eu tinha já um bom movimento da Unimed. Falei, você vai fazer uma Caixa de Saúde? Rapaz, eu vou fazer um plano. Aí nasce. Ó, o que dá em Chico, dá em Francisco. Limar,
Walter, só fazendo uma pausa aqui, tudo para poder você tomar um fôlego, tá? Por favor, toma um pouquinho de água. Você vê como é que são as coisas. É muito corriqueiro aqui, é recorrente aqui com a gente. Nós estamos recebendo pessoas que são histórias de sucesso. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, e tomei muito como exemplo o próprio berço de onde eu venho, que muitas vezes a pessoa olha para você e fala assim: quem? Walter Bernardino, Demar Prétio, Adalto Lemos, bom na sombra, tá? Tão bem em tudo, mas não conhece a história e o caminho até chegar. Espera aí, deixa eu te cortar disso aí. O cara tá certo. O cara não tá errado. O burro tá na sombra, nós estamos trabalhando. O ângulo que o cara vê é errado. Porque ele acha que nós estamos na sombra e o burro está trabalhando. Perfeito. Né? É o inverso. O burro, realmente. O burro está lá na sombra direitinho e nós estamos no capim. Capinando. Isso que você está vendo é Limar Prétio sendo Limar Prétio. Tá? É o cara. Voltamos nós, tá? Vamos lá. Então, a respeito do plano de saúde, é uma história interessante também, porque as coisas vão caindo na mão da gente. E eu falo, poxa, eu nunca tive oportunidade, bicho. Me desculpa, bicho, elas passam na sua mão e você não percebe, você não identifica, você não traduz, como uma pessoa que não fala inglês e o cara não vai entender. Então, eu acho que essa coisa de perceber, de o que eu posso fazer, os médicos que eu contratava, que eu queria que trabalhasse muito comigo, eram os médicos que atendiam bem os clientes do Sr. Luiz. Da saúde pública. Saúde pública. O cara que vai dar um ponto na criança, ele vai com calma, vamos fazer anestesia. E tinha um que xingava, cala essa boca. Esse cara que xingava, cala essa boca, eu não queria perder de mim. Então você conhece o valor do médico quando ele atende de graça, quando ele atende sem condição financeira, que é o hospital Silva Vidas que era. Então a partir daí, você fala, esses caras eu quero contar com esse tipo de profissional. Um profissional que se preocupa com a vida. Se você não se preocupar com a vida, para mim você não pode nem ser médico. Se você nega um atendimento, coisa que eu não fiz, não tive um processo no CRM por mais de 35, 40 anos trabalhando, é porque eu me preocupava com o paciente. E quantos pacientes que eu fazia a primeira cirurgia deles, e tinha que reoperar, eu tinha que tirar a placa, o cara não tinha dinheiro para pagar. E você não tem não? Então você paga só o hospital. Não paga o anestesista. Não tem. Então levavam para o hospital público e fazia o final do tratamento. Nunca abandonei um cliente porque ele não podia pagar. Porque esse cliente é meu. Não pode pagar, já é outra coisa. Então, quantas crianças que às vezes eu atendia de repente 24 de dezembro, 2 horas da tarde, a gente querendo se liberar para passar com a família, chega uma fratura de fêmur de uma criança. Eu falei, olha, tem que engessar, não é coisa grande. Engessar, amanhã vai embora. Quanto custa? Custa tanto. Não tem condição. Então você vai pagar só o hospital e o anestesista? Não tem. Vai pagar só o hospital? Não tem. Eu falei, caraca, como é que eu vou passar o Natal com essa criança aqui? Carlito, vamos fazer, bicho, vamos fazer agora. Que vem pra cá porque tem missão. Tá de dia, vamos fazer esse negócio logo. Eu fiz. Esse garoto voltou com 60 dias, com 30, com 2 semanas, foi no Silva Vidas para fazer o raio-x do Silva Vidas, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar o raio-x. Aí ele voltou, quando a gente foi tirar o gesso, ele veio com o fotógrafo da cidade dele. Por que não, doutor? A gente quer tirar foto. Porque isso, vamos fazer um quadro. Já pagou. E pagou 10 vezes. Ô Walter, que são esse tipo de emoção que a gente sente até hoje, de clientes que nos procuram, que a gente fala, cação, porra, bicho, o garotinho fraturou, caiu um muro em cima dele, perdeu as pontas dos dedos, me ligaram do Silva Vidas e falaram, pô, você atende? Eu disse, eu atendo, mas preciso de anestesista, porque preciso de anestesiar. E eu não era meu plantão, não era nada. Esse garotinho de um hospital particular, cujo hospital atendia pelo SUS, o médico vai ter que amputar o punho. E a mãe ficou desesperada, porque ela só via machucado nos dedos.
Aí a mãe me contou essa história, eu falei, aí eu peguei e fiz os dedos, perdeu as pontas dos dedos, mas ficou bem funcional. O garoto tinha 4, 5 anos. Passa-se o tempo, o garoto com 15 anos, a minha secretária falou, tem um rapaz aí querendo falar com o senhor e a mãe dele. E era esse garoto. Ele disse para mim, o senhor falou que não ia tirar minha mão. Não tem dinheiro que pagar isso. Então, essa parte que me emociona quando eu lembro é o quanto vale a pena servir os outros, ganhando dinheiro ou não ganhando. E você sendo um bom profissional, automaticamente o efeito colateral que tem é você ganhar dinheiro. Medicina bem feita é o efeito colateral, você ganha dinheiro. Agora, eu quero ganhar dinheiro como médico, mas eu acho que eu posso ganhar mais como empresário. Eu posso fazer com que o que eu faço, outros médicos consigam fazer com qualidade. Poxa, o nosso hospital chegou a ser é o melhor UTI, foi o melhor UTI, foi o melhor hospital de cirurgias avançadas, com os profissionais que vieram. Você tem profissionais aí extremamente competentes que ganharam por causa de quê? Hospital. Você foi para a nossa cidade, além dos... Eu falo que o Latino tem 2 muros, né? As pessoas, antigamente eu falava que tinha um só, agora tem 2. As pessoas não se sentem tão à vontade que não gostam de atravessar os muros. Né? Isso aí. Você modernizou, como o Adalto falou, você colocou uma coisa diferenciada no atendimento, né? Você trouxe uma coisa que a pessoa se sentia melhor. Porque ninguém se sente bem no hospital, né? Mas o seu hospital, ele era o ambiente era agradável, né? O Walter humanizou a assistência médico-hospitalar. Simples. Ele passou a tratar o paciente, não que os outros não tratassem, até porque isso é uma coisa muito de conceito, sabe, Lima? Tá? Você vê que o olhar, e eu vou te pedir licença para poder falar para quem está nos ouvindo, que hoje tá pedreira aqui, tá? Para poder aguentar, porque se vocês tivessem o privilégio, como nós dois estamos tendo, de estar aqui para poder sentir essa energia toda que está acontecendo e de ver essa pessoa que eu tive o prazer de apresentar para vocês logo no início, no grau de emoção que esse homem está aqui. Mas olha... O grau de emoção que ele está, não, o grau de emoção que ele vive, que o Walter é sincero... O tempo todo. No sentimento dele. Muito bem colocado. Algumas pessoas vão até falar besteira. Mas é entender que na vida dessa pessoa, ela fez mais do que simplesmente ir para o trabalho e ganhar dinheiro. Ela olhou para as pessoas. Né? Existem 3 áreas do conhecimento que eu, com 30 anos dedicado à área da educação, à área acadêmica, eu me reservei o direito de desqualificá-las como profissão e colocá-las como missão. Saúde, que é a sua área. A área de segurança, que é a área das forças militares. E educação, que é por onde todos os profissionais passam antes de se tornarem o futuro na vida das pessoas. Dentro de tudo isso, e trazendo isso já para um momento mais próximo da gente, você como sempre, extremamente generoso com todo mundo que está próximo a você. E é essa simplicidade, Walter, que muitas vezes você transparece e aí vem uma máxima, né, que nós carregamos na vida, que você vai ser amado e odiado pelos mesmos motivos. Isso aí. E nós precisamos aprender a conviver com isso, e foi o que ele fez, sabe, com maestria, aprendeu a conviver com isso para poder continuar. E aí veio, tá, o hospital referência, o Dr. Walter Bernardina, que tem uma história
tá? Longa, de muito sacrifício, de muito caminhar, a coisa toda tomou uma proporção que começou a extrapolar um pouco, talvez, da dimensão daquilo que você tinha desenhado inicialmente. E aí? Antes de entrar nesse assunto, a gente precisa de ter compreendendo o conceito do que a gente quer para a gente e do que a gente quer deixar para os outros. O legado. Eu estranhava muito o colega profissional, nada contra, ganhava um dinheiro, comprava uma terra. Ganhava um dinheiro, saía da profissão dele. Daqui a pouquinho você procurava ele, estava na fazenda, botava fazendo alguma coisa, estava plantando dentro do café. E eu falava, olha, os clientes meus, pô, você não tem propriedade não tem café? Eu falei, tenho, tá onde? Tá aqui, é o hospital. Eu não posso ganhar esse recurso e não reaplicar naquilo que eu estou ganhando. Isso melhora para mim, melhora para as pessoas e melhora para a cidade. Então, é um conceito que a gente precisa de ter. Eu vou fazer o melhor para você, mas eu ganho também com isso. É muito ingênuo falar que eu não me preocupo com custo. Eu me preocupo demais com custo, passando uns apertos demais. Quando eu me relato os apertos que a gente passou com a Agência Nacional de Saúde, com a cobrança muito forte, que eu quis ir para Belo Horizonte, fui vender em Belo Horizonte, quer dizer, achando que era invencível, aí a gente leva uma pancada. Isso dói, machuca, mas também te fortalece a partir do momento que você vence isso. Perfeito. Então, a partir disso, a gente começa a perceber que eu posso fazer coisas melhores, mas ganhando dinheiro também. Porque na hora que você precisa, ninguém te ajuda. Porque ninguém é obrigado a te ajudar e pouca gente que poderia te ajudar não quer ajudar. Tá? E a gente fala de pessoas que são bem próximas da gente. E outra coisa que a gente mudou muito em Colatina era a concorrência da Santa Maria para o Justiniano, em que o próprio Silvio Avias, que não emprestavam, você precisava de uma medicação, não se emprestava. E queriam me sufocar porque eu não tinha toda a medicação. O que me ajudava muito era o Lourenço Bossi, que de repente abria a farmácia de noite, eu não tenho esse remédio, me ajuda aqui. E a gente conseguia, depois que a gente ficou um pouco maiorzinho, sem ter as outras cartas de saúde, é que começaram a pedir coisas mais gente. Mas você veio e começou a mexer no meu bolinho, né? E botou lá um cravozinho, que para mim era... Aí você estava incomodando, você me tirou da zona de conforto. E aí eu falo que você foi o responsável por ter ido para Vitória, quando a gente fez pós-graduação junto. Depois eu te converso sobre isso. Mas então, é o que eu falo aqui da nossa cidade, o receio sempre que tem do novo chegar. E você, como filho da cidade, que investiu na cidade, que acreditou na cidade, os outros falam assim, pô, esse cara veio para cá para tirar todo mundo da zona de conforto. E aí esse é o grande trabalho que você teve, legado que você vai deixando, né? Então, Eliamar, só para acabar nessa parte aqui, onde a gente começou a ter as coisas e os médicos, às vezes, na sala de cirurgia, precisavam de um fio, precisavam de um material, aí começaram a ligar. Minha esposa, nunca deram pra gente. Não, falei, não, o que é, Rovena? Não, vai emprestar. Mas como, Rovena? Empresta. Você sabe quem está na minha de cirurgia? Eu não sei. Pode ser um parente da gente, pode ser um amigo da gente, ou de repente você está matando uma pessoa. Não é por quem está pedindo, é por quem precisa do auxílio. Aí começamos a fazer isso. E quando a gente começou a fazer isso, e teve horas que a gente precisa, a gente nunca tem tudo, aí começou todo mundo a fazer trocas de medicamento, de tudo na cidade. Por quê? Porque teve um que baixou a bola e falou, peça, vou dar para você. Então, chegou um ponto que eles me deviam mais no final do mês do que eu devia a eles. Isso você muda através de uma atitude simplória. E o cara, bicho, o médico está lá precisando de alguma coisa, e você precisa, você ligou para a São Bernardo está mandando, o cara não vai esquecer mais disso. Você faz mídia também em cima disso. Não é por isso, mas a coisa é tão
Não é o objetivo, mas é a consequência. É o efeito colateral. O trabalho bem realizado na medicina te traz recurso financeiro. Então, diante disso tudo, quando você começa a vender plano de saúde, as pessoas começam a adorar plano de saúde, a gostar demais do tratamento. Aí você começa a treinar os nossos enfermeiros. Começamos com 9 enfermeiros, hoje acabamos com mais de 50, 60. Então, a gente começa a perceber que, poxa, a gente ganhou 16 anos que a gente disputou como a melhor empresa para se trabalhar, entre as 150 melhores. Em 2006 ganhamos como a primeira empresa do Brasil da mulher trabalhar na revista Exame. Então, a gente chegava lá, a gente discursava para receber a premiação com o governador de São Paulo do lado, falando de você, Aí você fala, rapaz, estou me achando que tem colatina. A gente se achava, né? Porque tinha qualidade de atendimento, tinha resposta disso. Tinha distribuição de lucro para as empresas de 3 em 3 meses de resultado e de distribuir para os colaboradores, entendeu? Era uma empresa que tinha plano de saúde para todo mundo, tinha ticket de refeição antes de ser obrigatório, porque é isso que te leva o cara a lutar por você. Então hoje, a partir do momento em que a gente saiu, as pessoas que queriam ficar com a gente eram quem eu chamasse. Por quê? Porque sabem de onde está vindo e tudo. Então você criou, né? A gente... E quando a gente começou a crescer o plano de saúde e não tinha mais vaga, a Rovena querendo, tem que arrumar vaga. Eu chegava no meu consultório, tinha doente no meu consultório, de tanta gente que tinha. Dentro desse conceito todo, a gente começou a perceber que a gente tem que crescer. Para onde? Ai, rapaz, olha aí que eu falo que as coisas acontecem e aparecem os resultados. A empresa... É com o nome, gente, o nosso corretor lá. Corretor? Aloysio Campustrini. Sim. Aloysio Campustrini, Walter, tem um lugar para você fazer hospital. Eu não tinha falado com ele que tinha hospital. Aí ele me leva naquela área lá, cheio de mato. Eu falei, rapaz, o pessoal do café do Bully, fazia propaganda que era o dono desse terreno. E eles não te deram liberação para construir lá a parte de café, né? Quer dizer, fazer aumentar a coisa de café. Então, não deixaram construir, ele queria vender. Na época, eu me lembro o número direitinho, R$400 mil. Eu não tinha nem 100. Nem 50. Aí eu falei, caraca, mas como que eu... Eu falei, vê se ele dá prazo, Luiz. O cara, não dá não. Aí, a gente conhece o Colatina. Pô, companheiro, a Luísa, faz o seguinte com ele mexe com café, você fala com ele que eu dou, na época era 4.000 sacas de café para ele, 1.000 sacas de café por ano, ao preço do dia eu pago a ele. Em 2 dias ele fechou o negócio comigo, porque ele aceitou as 1.000 sacas de café. Foi somente você usar do argumento e tratar com a moeda de troca que ele conhece, que ele fica mais tranquilo, que era do domínio dele. Era do domínio dele. E eu via pessoas aqui na época comprando uma caminhonete. Tanto saco de café, eu te pago isso. Seu custódio vendia, né? O custódio Fosa vendia sempre 10 sacos de café, 50 sacos, tá anotado aqui. Então, dentro desse conceito todo, a gente vivendo, aprendendo, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar. Aí compramos um terreno. Eu me lembro quando a gente fez a primeira pedra lá, meu Deus do céu, era muito grande quando eu fiz a terraplanagem, né? Isso é muito grande. E foi indo, né? Fomos fazendo. Aí teve a ideia de colocar acionista. Aí eu chamei minha advogada, Renata. Falei, Renata, o que a gente pode fazer aqui? Rapaz, tem tanta gente falando que esse negócio vai ser bom, tem tantas vidas. Então... Aí a gente fez. No final da história, a gente as fez cotas. As cotas de ações. E só que começou a sobrar muito repulso. Começou a sobrar dinheiro. Começou a sobrar dinheiro como eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, gente, eu tenho que acabar esse negócio logo. Em 2 anos e 8 meses a gente fez aquela obra toda. Faltou, na época, R$2 milhões que eu tinha tirado do plano de saúde, colocado lá. A MS ficou sabendo, não pode, da mesma empresa, colocar dinheiro no hospital. Tive que pegar R$2 milhões para pôr de volta, senão a Agência Nacional ia falhar. É a hora que você vira e fala, o Brasil não é para amador. Não. Aí o rapaz, cheguei pro Banestes olhou, foi lá,
Fui lá, mostrei a obra, rapaz, Banesh, nesse ponto eu tenho que ser grato para ele. Ele confiou, me fez isso em 36 meses, depois me procurou, Walter, tá apertado? Eu falei, não, tá não. Não, tô quase morrendo. Aí passou para 60 meses, sabe? E hoje a gente foi cliente do Banesh praticamente até no final agora, justamente por uma fidelidade Gratidão. que ele nos deu, né? E a gente conseguiu acabar o hospital praticamente todo com tomografia, ressonância, com tudo. A única coisa que faltou foi a hemodinâmica que estava comprada, mas não foi montada. Até com o Paulo Arthur que teve aqui, ele assustou que eu fui lá chamá-lo, né? Junto com o Ricardo Ferraz, que eu já tinha um pouco de conhecimento. O Paulo falou, por que você quer que eu vou lá? Eu falei, porque eu preciso de alguém que dê nome. Eu não sou político. Eu sou um médico. E se você for lá, pela condição, o Paulo Arthur, na época, mais do que agora, né? Pô, você é um cara que vai ser como se fosse um artista entrando lá. Eu falei, desse jeito. Referência. É uma referência aqui para o Estado, bicho. E se você fizer isso, isso é sinal de que você deu valor ao nosso hospital. E o Guerino me fala que quando ele vinha de avião, de helicóptero, passava aqui, ele falou, que construção é aquela, né? Ele falou, eu já vi essa construção umas 2 vezes, o Guerino me falava que era o hospital. Não conhecia o Paulo Arthur. Ele veio na reunião, na inauguração e tudo. Poxa, isso deu um tchan para o hospital, né? Uma coisa de começar e vamos transportar os pacientes daqui para lá, que eu tive que fechar. Então, são transposições que você fala, se eu chegar para as pessoas, tem que colocar essa placa aqui, doutor, você vai inaugurar aqui 18 de outubro? Inaugura não, você vem aqui, de 17, mas você vai pagar o hotel, dia 18 de manhã eu vou estar inaugurando. E inaugurei, só que quando eu vejo os filmes da época, eu fico nervoso. O médico um mês antes eu marquei data. Se eu não marcar a data, esse negócio não sai. Eu tiro a capa, né, gente? Paulo, você sabe que você está colocando uma coisa que eu acho que é muito comum aqui entre nós e com muita gente que está nos assistindo. O empreendedor ele tem uma característica que eu costumo fazer uma analogia que faz muita gente rir. Eu falo que a gente pula do trampolim de 10 metros com a mangueira na mão enchendo a piscina. E algum tempo depois, que a gente vai refletir o que a gente fez, a gente se questiona como é que a gente pode ser irresponsável ao ponto de correr um risco naquele nível e deu certo. Então, é o princípio da realização. Se você não sabe? acreditar naquilo que você está pensando, Isso que está aí. nada vai à frente. E aí a dúvida sempre vai trazer uma coisa de encontro, tá? Que ou você corre o risco, ou então você faz a opção de passar o resto da vida sobre o que teria acontecido se você tivesse corrido o risco. E daí vem... O que eu costumo dizer é que você tem 2 opções na vida. Quando você tiver, hoje, uma pessoa com 90 anos, é fácil chegar lá, 90, 95 anos, e você está com uma bengalinha na mão, que você pode estar com a bengalinha muito feliz, saltitando, ou de repente batendo em todo mundo de raiva daquele homem que você foi, e você não quis fazer as coisas que precisavam ser feitas na época. Sensacional, é isso aí. Você está arrependido disso, ou você está muito com a bengala, sem precisar dela, dançando e feliz da vida, porque o que eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz. E o que não deu certo, paciência. E o que deu certo está aqui, está prosperidade. Então, a gente tem que pensar nisso, sabe? Porque o arrependimento que eu nunca vou ter é de ter deixado de fazer alguma coisa. Agora, que eu fiz coisas e deu errado. Nossa, mas foi muito. Mas só que é uma coisa que eu falo, Walter. Hoje eu estou bem, você está me deixando bem silencioso aqui hoje. É uma coisa que eu falo que todo mundo vê seu jardim. Suas rodas são lindas, mas ninguém bota a mão embaixo porque tem espinho. Verdade. Né? Então você acaba, todo mundo. Aí eu vou botar assim. O Walter já foi bem criticado, o Walter já foi chamado de maluco, o Walter já foi... Mas o Walter sempre acreditou naquilo que ele estava fazendo e você não fazia somente da sua cabeça, você tinha um projeto, você tinha um plano, você mal ou bem, você fala assim, ó, aqui vai acontecer, aquilo vai assim, né? Você não foi um atirador,
simplesmente pegou a arma e ia. Né? Então eu te vejo dessa forma, e aí, porque o sucesso que você teve não foi somente do dia para a noite. Um escorregão, né? Um escorregão. Você tem um livro muito bom escrito para aqueles que não conhecem, né? E que deveria fazer parte da biblioteca de todo empreendedor. Tá? Você escreveu um livro. O que eu levo comigo é, às vezes até hoje, né? Até hoje. Eu fiz um empreendimento agora que é muito mais para usufruir do que para dar dinheiro. Aí eu falei, rapaz, não gostei, sabe? Porque não tem meu passivo, né? Eu sei que tem as 3 semanas hoje, eu já estou fazendo um investimento para alavancar imóveis através do dinheiro que eu já tenho, para fazer financiamento, para alugar, que é o imóvel que eu tenho em Orlando. Agora eu vou colocar mais umas 4, 5 casas em Orlando, porque o aluguel já é o bastante, fora o valuation do imóvel. Agora eu estou mais feliz, que agora eu já diminui meu passivo. Porque, é lógico, poxa, dá para fazer, né? A família, Bernardo, Fernanda, é isso. É um pouco difícil falar deles, mas são importantes. Você tem a Rovena que é guerreira. Eu tenho que segurar para não brigar, né? Segura aqui, calma, não faz isso. Hoje a gente percebe que estava comigo no dia, na noite, difícil, fácil, brigando. Você não pode pegar esse dinheiro emprestado, você não vai avalizar isso, você não vai avalizar aquilo. Então, isso acaba a gente aprendendo, né? Tinha a Mariana, a minha sogra, né, que faleceu há pouco tempo. Pô, fazia roupas, fazia as roupas de cama, tudo com bordado, tudo com isso. Mariana, Rovena fazia umas compressinhas de centro cirúrgico, né, que disponível. A gente comprou uma máquina lá, Colorex, eu acho que era um. Isso aí. Lá em casa, à noite a gente estava assistindo televisão, ela estava fazendo as toalhinhas lá, porque ficava mais barato que comprar pronto na época, né? Então, são detalhes que fazem a diferença. a gente não podia pagar 12 por 36 no início do hospital. Sábado e domingo, Era você. tinha pouca gente internada, quem fazia comida, coitado pessoal, era a Rovena. A brincadeira, fazia comida direitinho, levava o almoço e a janta, 3, 4, viu o que era, fazia em casa ou ia lá no hospital fazer. Eu espero que a Rovena, e isso vai para você, Rovena, na hora que você estiver assistindo isso aqui, é brincadeira. Aí ela chegava e participava disso. Meus filhos iam sábado, a gente ia para o hospital. Então o meu plantão era 24 horas, a gente não saía daqui, não podia nem beber, porque, poxa, podia aparecer o Gesso e tudo. Então, e na época do grande movimento de saída do queiro, época de Natal, Ano Novo, poxa, a gente ficava aqui. Os meus filhos não quiseram fazer medicina, falaram, tá doido, não tem condição, eles não sabem o que é carnaval, não sabem. Então, dentro desse conceito todo, existe um preço para se pagar. Sim. E você precisa fazer algumas escolhas na sua vida, porque tudo tem seu preço. Você quer fazer isso? Agora, eles estão muito bem. Uma parte do recurso da venda que a gente fez foi para um e para outro. Vocês tomam conta direitinho. E fui até contrariado pelo pessoal que fez o meu M&A. Falei, pô, Walter, ninguém faz isso. Dá um recurso a eles por mês. Porque não, vou dar esse recurso e que se eles conseguirem sobreviver com esse recurso, que dá para viver pro resto da vida, mais o que eles trabalham. Agora, se gastar tudo, eles estão lascados, porque a Rovena vai até os 100 anos. Você está lascado, ela não vai te dar nada, não. Você deu aos seus filhos a oportunidade deles poderem aprender a lidar com o dinheiro e multiplicá-lo com você em vida. Isso aí. Foi isso. E se você me pergunta, são 5 anos agora em agosto. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, acredito, eles nem tem essa, sabe? Eu estava fazendo um negócio, o Bernardo chegou assim, nossa, é muito bom ver o rico viver. Fila da mãe, falei, pô, Bernardo, você, rapaz. Não, pai. Falei, pô, Bernardo, esse negócio é seu. Não, não é meu. Seu, meu, eu já tenho o meu aqui. Eu estou apertado aqui que eu estou construindo, eu estou muito apertado. Aí eu peguei no final, não falei, tu dê esse recurso aqui para diminuir o seu endividamento, que é financiamento. Pô, você estava reclamando da parcela que está muito alta. Aí isso tem 6 meses.
Ele chegou para mim, nossa, a parcela está muito alta. Eu falei, Bernardo, eu não te deu? Ah, não, eu fiz uma aplicação ali, preferi não pagar, não. Eu falei, então você não reclama dessa parcela, não, rapaz. O olhar é diferente, né, Walter? Diferente. E ele é muito administrador. Não gosta de correr risco, está aprendendo a correr um pouco de risco agora. E a Fernanda, não, a Fernanda é o Walter, não tem jeito. Ela é empreendedora, ela gosta de fazer. E sempre me pergunta muito. Então eu estou aqui muito mais para ajudar, até para estimular e para ver também. Isso me dá um prazer danado, porque eu sei que os meus netos, não estou preocupado com eles não. Os meus netos estão bem servidos, porque eles são responsáveis, né? Estão usando o dinheiro com responsabilidade. E me ajudam também nos nossos investimentos que a gente está fazendo. Então, hoje é o que eu falo, não posso errar mais daqui para frente. Então, sempre faz em consenso. Se os 4 conseguem fazer alguma coisa maior, se existe os 4 concordando, ótimo. Se não estiver concordando, eu espero, vamos jogar para frente. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Através de saber que seu filho, bicho, não é igual a você. Né? Eu acho que é o ponto de partida. Olha, você tocou num ponto em que eu quero tomar a liberdade de fazer uma condução nesse aspecto, e você já, de uma maneira brilhante, já antecipou o início disso tudo, um dia eu conto essa história para poder você entender. Mas eu assumi um compromisso na minha vida. O meu legado é construir sucessão. Logo antes da gente começar, eu estava contando algumas coisas aqui para o Walter. E dentro desse processo de sucessão, de tudo isso que você acabou de relatar para a gente, nós podemos dizer que você, nesse aspecto, você se realizou dentro do que você está construindo. E ainda, vou estender ainda mais um pouco, da segunda para a terceira geração, que são os netos, tá? Você ainda está tendo o privilégio de poder participar da criação dos seus netos. Com todas as raízes profundas que você trouxe da sua origem e que você nunca abandonou. Existe uma característica nesse cara, e me perdoem se eu estou tratando dessa maneira, porque é um amigo querido que está aqui na minha frente. Tá? O Walter, ele tem uma característica que eu falo que é uma das coisas mais bonitas que você pode encontrar no ser humano, mas é uma das palavras mais feias que eu já conheci na língua portuguesa, tá? Que é altruísmo. Você é um altruísta. Aquele que faz porque pode fazer sem esperar recompensa. Faz pela missão, pelo prazer, pela paixão, e a gente pode sentir todos os momentos que você se referiu à sua profissão, ao exercício da sua profissão, todas as vezes que você se referiu à sua família, do quanto você se emocionou, até porque isso é próprio da nossa natureza. Verdade. Mas aí, Adalto, acompanhando isso que você falou, há uma coisa que as pessoas normalmente avaliam: o seu sucesso, né? E começam a olhar somente aquilo que você tem, não aquilo que você faz. A dor que você passou, ninguém quer saber, né? Não. E só quer falar daquilo que você tem, do bem que você fez, do patrimônio que você fez, do dinheiro que você fez. Pô, gente, não caiu do céu. Eu falo que eu e o Adalto, Bernardo, nós tivemos um pai que construiu alguma coisa para nós, né? É verdade. Meu pai passou muito aperto, muita coisa. O pai do Adalto também. E você, diferente de nós, construiu um legado, uma história. E vou falar como amiga, aí eu também daqui a pouco choro, que emociona a gente, porque a gente acompanhou um pouco disso, né? Eu me sinto um amigo seu, mas nós nunca tivemos uma grande relação. Sempre nos respeitamos, sempre conversamos. Você já me deu muitos conselhos. Hoje te agradeço por ter aceitado ser um dos conselheiros da CEDIC. Eu já fui atrás de você pedindo conselhos, né?
para o que eu estaria fazendo dentro da CEDIC, mas você pegou e não se importou. Você enfrentou, você não diminuiu ninguém, você nunca desprezou ninguém. E não estou puxando o saco não, tá, gente? É o que eu sinto pelo Walter. E você Quem conhece sabe que é verdade. E você trata as pessoas de igual para igual. Então, o interessante que eu vejo de relação de uma cidade igual a nossa, né? Eu falo que a gente vive numa província chamada Espírito Santo. As pessoas falam que é um estado muito grande, ele vai ser. Tenho toda certeza que ele vai ser. Mas aí nós vivemos numa província. Então todo mundo fica mais olhando na janela o que o vizinho tem do que aquilo que como é que ele fez para ter. Isso aí. E você enfrentou essas barreiras e não deve ter sido fácil, né? Que tudo você é um cara emotivo. Você é um cara que tem um coração enorme. E quem te conhece sabe que essa emoção, ela é verdadeira. Ela não é uma emoção para aparecer, porque algumas pessoas fazem isso, né? Não, você é emoção pura dentro daquilo que é verdadeiro da sua emoção. E você, quando precisa tratar da parte profissional, você é aquilo que precisa ser. Então, assim, o que isso representa para o Walter, para a família do Walter, para todo esse legado que você construiu? Porque, rapaz, você tem 2 filhos maravilhosos, uma esposa que eu nem vou falar, né? Para te aguentar deve ter sido uma merda. Desculpa o palavreado, gente. Porque você não é fácil, né? Tudo bem que a Rovena também não é um problema, né? Não me bate depois não. Então assim, o que isso tudo, o Walter, esquecendo do Walter patrimônio, esquecendo do Walter, eu vejo uma coisa assim, o que isso tudo te traz hoje? Você acabou de falar para nós que daqui uns dias você faz 70. Isso aí. O que isso tudo hoje para o Walter conta? O que isso tudo para o Walter é bom e é ruim? E principalmente que assim, todo mundo deve achar assim, sortudo, uma família daquela. O que é isso, o Walter? Eu fico um pouco em Itajaí, né? Uhum. Na época Covid, a gente acabou, né? Uma história interessante como é que eu fui parar lá. E Itajaí, a gente conheceu o estado de Santa Catarina. Que Deus permita, né, que o Brasil se transforme, os estados brasileiros se transformem todos em Santa Catarina e um pouco do Paraná também. Estado extremamente organizado, estado extremamente competente, geograficamente ganhou muita coisa também, né? 17 portos. Então você percebe uma pujança muito grande. E quando a gente foi para lá, começamos a ir para lá, diminuindo as minhas atividades e tudo, nos primeiros 2, 3 anos que eu diminuí no trabalho, a gente sentiu muitas dificuldades. Dificuldades que eu falo que é como fiz, né? Eu comecei a fazer alguns investimentos em imóveis, investimentos nos Estados Unidos, porque eu precisava de jogar alguma coisa lá. O meu governador sempre queria mudar para lá. E eu falava, não, primeiro eu. Você vai depois. Porque se você for antes, eu vou ficar tendo que mandar recurso para você? Não, primeiro sou eu, depois você vai. Isso aí. E acabou a gente ir lá, foi lá, comprei uma casa, essa casa está até hoje lá, eu quis vender. 3 votos contra 1. Fora os sobrinhos, que estão de repente até filhos da gente, porque estão muito perto da gente, né? E acabou a gente ajudando a criá-los, porque ficaram sem pai aí com 3, 4 anos de idade. Então, a gente acabou juntando essas pessoas e agregando, né? E uma coisa que eu respeito muito, sabe, é como que uma família pode ser formada a partir de exemplos. Na sua, você tem sua mãe.
né? A Maria Antônia, se falar mal da Maria Antônia, ele está lascado comigo. Que é uma pessoa extremamente boa. Sofrimentos que ela teve, que transforma em sorriso. E a gente conhece a história. A história que você só pode se admirar. Você só pode admirar e falar, poxa, eu queria ser igual a ela. Porque a gente não é assim. Tão travestido de doação, né? E não deixa que as coisas se separem, porque tem que ficar junto. Isso aí. Eu estava lá em Itajaí, saindo do supermercado, estava com o meu carro, um carro legal, um carro diferente. Aí passou um senhor, uma coisa na mão, devia ter uns 60 anos, olhou colocando as coisas. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Se fosse com latino, eu acharia que podia ser um assalto. Eu falei, não, pode sim. O que te levou a esse sucesso todo? Que ele viu o meu carro? O que você valoriza mais na vida? Eu falei, pô, será que esse cara é um jornalista, né? De repente tem muita coisa lá de pessoal de YouTube, né? E eu sem querer, falei o quê? Falei, valorizo Deus, valorizo a saúde, para eu poder trabalhar, e valorizo a família. Aí ele chegou para mim, por isso que você tem sucesso. Pegou a sacolinha dele e foi embora. Caraca, E até hoje você não sabe quem é. eu não sei quem é. Como é que o cara fala uma pergunta e sai de uma maneira tão natural a minha resposta? Por que é natural? Porque é isso que a gente vive, né? Se você fala em família, se você fala em deixar legado, o legado que eu quero deixar não é qualquer tipo de dinheiro ou qualquer coisa material. O legado que eu quero deixar é você viver bem para os outros. E os outros, quem são os seus outros? É primeiro tua esposa, teus filhos, teus sobrinhos e depois a sociedade. Então, a partir do momento que você pensa desse jeito, você é mais um. Não estou dizendo que eu sou o cara, não, mas se todo mundo fizer a parte, né? Igual o velhinho que estava pegando estrelinha do mar, jogando. Mas tem tantas aqui, como é que você vai salvar? Essa aqui eu salvei. Então, é a junção de partes que a sociedade às vezes não percebe. Quantos empregos eu gerei? Eu já tive mais de 1000 empregos. Pessoas que estão diretos, empregos diretos. Quantos colaboradores que a gente trouxe, quantos médicos, colegas que hoje eles me encontram, são agradecidos porque formaram vida aqui dentro da cidade, compraram carro. Inclusive o pessoal que entende carro aqui, falou, Walter, como é que aumentou a venda de carro aqui quando vieram os médicos e não tinha casa para alugar? Os médicos queriam casa um pouco mais diferenciados e tudo. Então, você sobe o nível da cidade. Com certeza. E eu era muito criticado, tipo, casa de saúde rico, né? Você tem uma ressonância para rico. É uma ressonância para rico que 2 anos depois o governo contratou para fazer SUS, para fazer os exames de SUS. Você lembra da época daqueles aparelhos lá de... Como é que é de vídeo aí, hein, Janjurinha? Como é que é o nome? Videocassete. Videocassete? Rapaz, me lembro, quando eu fui comprar era caro demais. Depois de 2, 3 anos ficou barato demais, porque o cara que pode, ele compra as coisas mais caras. Um aparelho desse naquela época custava $700. Mil? $700, que seria hoje o equivalente aí a quase R$4.000. Do videocassete? Sim. É isso mesmo. Então, você fala, caraca, bicho, agora ficou barato. Então, tudo fica barato. Medicina de colatina hoje melhorou. Você tem a ressonância aí com o Dr. Hélio ali, tem uma ressonância. Eu coloquei uma ressonância que era mais baratinha e tinha um custo menor de operação, que era uma ressonância que demorava meia hora para fazer meia hora para dizer para o cliente não desistir, mas era 45 minutos. Eles eram feitos para jogador de futebol e esse jogador de basquete, e tinha uma coisa maior que para não dar muita fobia, né? Que esses jogadores todos eles tinham muito. O túnel era mais amplo. Era mais amplo, mas tinha uma. Não era uma imagem boa. Pô, comecei com isso aqui. Isso aqui não é bom, mas daqui a pouco eu coloquei a ressonância. E foi melhorando a resolução. Foi melhorando a resolução. O mundo muda. Poxa, eu precisava de fazer 50 exames por mês para pagar a ressonância. Eu fazia 20. Eu fazia 20 por mês. Não vai dar certo. Não, vai dar certo. Daqui a pouco pega.
Mandei fazer o cálculo da ressonância, da tomografia computadorizada que eu fiz, a melhor tomografia. Quando eu montei isso, eu tinha tudo, não tinha tomografia. Você tem tudo aqui, não tem tomografia. Os clientes começaram a reclamar. Aí eu falei, eu peguei para o meu você faz as contas para ver se vale a pena montar uma tomografia. Falei, não vale não, tem que ter 200 exames por mês, é muito caro. Eu falei, então tá bom, pode comprar. Porque eu preciso de ter isso. Você já viajou com um terapeuta? Eu não sei se eu vou dizer para você que eu não tive o privilégio. Não. Ou então eu não tive. Já viajou com um terapeuta? Não. Eu fui andar de montanha-russa na Disney, em 1997, que eu falei que eu não ia. Aí o cara chegou assim, você vai. Aí o cara te bota numa montanha-russa de criança primeiro, pra você acostumar. Fui lá, conversaram, aí me botaram, ele e o Paulo Vieira. Me botaram numa montanha-russa pequenininha, de criança. Eu falei, vocês não vão fazer isso comigo? Senta lá. Nós já conversamos com um cara. Rapaz, passei uma vergonha tão grande. E eles riam, rapaz. Mas a brincadeira, eu até no final da viagem eu estava andando de montanha-russa. É isso mesmo. Eu acho que o aspecto que nós precisamos entender também em cima disso, Walter, do que às vezes muito mais do que nós realizarmos, muito mais do que aquilo tudo que você realizou, foi também aquilo tudo que você serviu de ponte para que os outros realizassem. Isso. E daí vem a sua manifestação de gratidão por tudo aquilo que você recebeu na tua vida. Isso aí. Olha, sim, por favor. Não, olha, o patamar da vida que a gente chega, e eu estou começando a experimentar a idade, né? Chegando. E ela é muito interessante porque essa idade que eu estou vivendo não é a idade dos 60, não é a idade de 50. É outra história que você vai criando. Aí você começa a ver o teu neto fazendo coisas que isso não vai dar certo. Deixa fazer, deixa de se esborrachar que ele vai crescer, né? E às vezes você vê coisas que deram certo, aí você estimula, o que não dá você não estimula. Então, eu esperava chegar onde eu cheguei? Não. Queria? Não esperava. Eu tenho mais do que eu mereço? Com certeza. Com certeza. Então isso me dá uma tranquilidade, porque a Rovena hoje fala que eu estou um pouco mais calmo, um pouco mais. Porque chegava no domingo, 6 horas da manhã, eu estava acordado. Então, poxa, hoje você vai acordar cedo? Eu falei, eu vou acordar porque eu não tenho que trabalhar, vou aproveitar. Todo dia eu acordo cedo para trabalhar, agora eu vou acordar para não trabalhar. Pô. O Olavo Bilac já dizia, o sono é o prelúdio da morte. Então não dá para você ficar dormindo muito, não, você não aproveita. Isso aí. E ela gosta de dormir, dorme com facilidade. Ela fala boa noite, eu olho para o lado, está dormindo já. Eu vou para o quarto, quero conversar alguma coisa, já está dormindo. Mas é a parte dela, você faz a sua parte, eu faço a minha. E a partir desse momento que você começa a perceber que você pode aproveitar. E tem hora que eu estava em Itajaí agora com o apartamento novo que a gente foi lá, a gente ia sair um pouco lá, passeia, a gente ficou 20 dias lá, a gente não foi para lugar nenhum, só ficamos num apartamento, de frente para o mar, pois estamos lá tranquilo, tem uma piscina, estamos lá, nem beber eu bebo um pouco mais de refrigerante mesmo, Monster que eu bebo, mas se eu beber um pouquinho mais de uma taça de vinho, eu fico 2 dias para me recuperar. Então é gostoso porque hoje eu estou aproveitando a velhice com a minha véia. Isso aí. Não é? E é muito bom porque ela também é muito preocupada na área de saúde, de se colocar bem, de ter atividade física boa. Pô, a gente viaja, carrega malas, sobe aqui, leva tombo de escada rolante, que eu falo, vamos de escada rolante com essa mala. Ela nos levou, caiu de costa lá nos Estados Unidos, bicho, aí quiseram pegar, levar ela para o hospital. Não, eu sou médico, não machucou nada, não, bicho, bem. Aí são um bocado de história que a gente tem, que a gente vai junto, consegue viajar com os netos, consegue aproveitar e dar para eles aquilo que eu não tive. Tenho raiva porque eu não tive? Não, eu agradeço muito ao meu pai que me criou para ser uma pessoa correta, honesta, a minha mãe que me ensinou muito, calma, não briga. Ela fala, mãe, você quer passar pano quente? E hoje quem fala calma sou eu.
calma, não briga não. Segura aqui. Então, são coisas que você vai aprendendo, você fala, caraca, é muito bom ter 50, 69, 70 anos, é muito bom. Porque pelo que eu passei, pelo que eu estou passando, coisas ruins aconteceram, perdas de irmão, perda do pai, da mãe, a gente vive isso tudo. Só que hoje é uma aceitação, e às vezes as pessoas falam, não fala nisso não, que eu quero que dure muito tempo, Sim. mas se não durar, tá bem entregue. Tá bem entregue. Dalton, Né? É por aí que a gente tem que... Porque se você... Desculpa, Dalton, sei que nós estamos chegando no final. essa é a má notícia. Mas isso, Walter, você tem, com tudo aquilo que você construiu, e poucas pessoas pensam nisso, porque acham que o mundo não vai acabar. Acham que você vai ficar aqui para sementinha, né? A sementinha que a gente deixa são os filhos, né? Os netos, as coisas. E os exemplos que a gente deu. Mas você, quando você começa você falou aí, vou acordar às 6 da manhã. Peraí, agora eu tenho que acordar para mim, não é para os outros não. Isso aí, isso mesmo. Né? Então isso a maioria poderia aprender. Isso é um exemplo que você está dando, porque eu falo, eu de vez em quando eu falo assim, hoje eu vou sumir. Aí eu pego a minha moto e realmente desapareço. Não aviso para onde eu vou. Agora é eu e Deus. Eu vou sozinho mesmo, pego uma estrada aí. Outro dia eu fui até a divisa da Bahia, voltei, esse dia atrás, mais tempo atrás fui até dei umas voltas grandes por aí, porque é o momento que eu estou comigo. Isso aí. Né? E se a gente aprende isso, a gente já consegue ficar um pouco mais feliz, né? Do aproveitar aquilo que a gente construiu, uns mais, uns menos, uns com muito, outros com pouco. Mas tem muita gente igual a gente que não importa se tem muito ou pouco. Tem que aprender a viver, né? Tem que aprender a aproveitar. Verdade. Né? Então, bacana de escutar isso aí. Bacana. Deixa eu me pedir a você, presidente, já que você está com a palavra, antes de você fazer as honras dos agradecimentos. Depois, Walter, por favor. O que é que você pode deixar de mensagem para quem está nos assistindo agora? Porque nós dissemos que iria durar bastante. Tá? E rapaz, o Jajurinho... nós vamos fazer o 2, tá? O Jajurinho, acho que ele vai, na hora que acabar aqui, ele vai pocar a gente, entendeu? Porque ele já fez 200 mil sinais ali, né? Nós extrapolamos assim, mas olha, muito. O tempo passou e nós não vimos. Não, então assim, não é mentira dele. A gente viu porque o Jajurinho coloca ali chamando a atenção. Mas realmente a gente não queria parar. Então eu quero te agradecer. Gente, gente que está aqui é gente de verdade, tá? Uma por assim, você é sempre meu amigo, mesmo de longe. A gente fez pós-graduação junto, e ali quando eu falei com você que você, o Renato, né? A gente fez pós-graduação junto lá em Vitória e me abriu a cabeça. E dali que eu resolvi morar fora de Colatina. Eu vi um outro mundo, né? E você nunca deixou, com tudo que você fez, com tudo que você tem, com o legado que você fez, você nunca deixou de ter nenhum telefone. Quando eu te liguei para pedir a você para te convidar para vir para ser disse, pô, Lemar, eu falei, Walter, eu não vou te perturbar, só vou te perturbar quando eu precisar. Quando eu precisar, porque eu preciso realmente que você seja o meu conselheiro naquilo que eu tiver dúvida, para me poder errar menos, né? E você falou, então tá, você veio, então eu te agradeço. Te agradeço, meu pô. Poxa. Porque isso... Não estou aqui agradecendo, porque estou agradecendo ao amigo. É lógico. Né? Olha, mas isso me deixa emocionado também, porque eu desliguei o telefone e falei, vendo, Lemar quer me atrapalhar, mas já não estou acostumado com isso. Mas eu falei, como que eu posso negar e pedir dele? Até brinquei com ele, se a Maria Antônia me chamar, eu vou. Mas é um prazer, sabe? E
o grande prazer que a gente sente hoje, às vezes, eu conheço alguns amigos lá, investidores, pessoas muito ricas, ricas mesmo, que é o meio que a gente está vivendo lá, poucos amigos, mas pessoas que têm uma condição financeira muito boa, e a gente percebe a simplicidade dessas pessoas também, sabe? E o que não importa, né, é quem você é, né, o que você carrega, não. Porque no final vai ficar tudo por aqui. Então a gente não tem... Você não vai levar. Não tem gaveta. A gente não vai levar. E é essa percepção que a gente tem que ter, que a vida é um sopro. Eu espero que esse sopro dure muito tempo, mas eu não posso achar ruim se ele acabar daqui para frente, porque a gente fez o que precisa ser feito. Então, eu sempre falava, não vamos deixar de fazer isso agora, porque mais na frente a gente vai se arrepender de fazer. Hoje, a gente tem alguns negócios, eu estou com a administradora de benefício, o Bernardo está tocando, poxa, já está crescendo a beça, estou muito satisfeito, mas eu sou conselheiro, faço uma reunião aqui, outra ali, quero fazer umas compras aqui, tem umas idas para comprar. Aí eu falo, olha, não dá, agora não. Quando eu era novo eu faria, hoje eu não faria não. Poxa, vamos crescer um pouco mais devagar, porque a gente não precisa de ficar com esse risco todo. Aí, como eles são sócios também, e eu tenho um sócio lá, falei assim, se eu fosse um grande empresário que se chama, vamos fazer para a empresa entrar em dificuldade, eu colocar recursos lá e diluí-los. A vibe do Walter hoje é mais sustentabilidade, menos risco. É viver. Saber. Então a gente precisa, o que eu posso deixar de exemplo, sabe? Eu sempre falo que se você tem na sua mão um retrato do seu filho de 5 anos, se você abraçou seu filho quando ele tinha 5 anos, bicho, você é um cara feliz. Agora, se ele tem 20 anos hoje e você não cuidou dele, você vai abraçar ele vai falar, pai, por que é isso? É isso aí. O que é isso? Então, quando teus filhos vão te visitar em casa, é porque você cuidou deles e eles perceberam isso. Então, a partir do momento em que você acha que você pode terceirizar a criação, daqui a pouco você não tem família, justamente porque você não valorizou na fase inicial, né? Então, os meus filhos quando me visitam e me visitam bem hoje, o Bernard, um pouco mais distante, mas todos os dias, se não é 2 vezes, é 3 vezes por dia, para conversar sobre o negócio, para conversar sobre a menina, para falar como é que tá. Então, é todos os dias. Fernanda, por estar aqui, às vezes eu falo menos, porque a gente se encontra menos crianças estudando na escola, mas, poxa, a gente veio para cá por causa deles. E isso que é o gostoso da vida, é com quem você está, né? Então, amizades, a gente sabe das histórias, sabe, Alemão, da sua história, a gente sabe com quem a gente está lidando. A gente conhece pessoas novas lá, pessoas bem, pessoas que são pessoas boas. Você vê juízes, tem promotores, advogada, uma juíza de criminal desse tamanhozinho assim, mas como é que você faz criminal, tudo corajosa, né? Mas são pessoas que fazem parte, às vezes, de um encontro de outro, mas na hora que você precisa, bicho, sobra aqui, na nossa cidade. É aqui com quem a gente está convivendo, né? Então, eu acho que esse valuation que a gente tem que dar não é valuation de empresa, não, é valuation de vida, né? E a qualidade de vida que eu tenho hoje, ela é muito boa e pouco mais estimulada pelos meus filhos, que falam, pai, faz isso, compra isso para você. Eu tô querendo comprar isso, tô achando cara, pelo amor de Deus, compra esse negócio, faz isso. Então, eles não se preocupam se eu tô gastando, se eu não tô gastando. Que eles se preocupem, faça o que você precisa fazer. Então, você percebe um abraço confortável, tipo, fazer esse negócio aí, pai. Eu falei, Bernardo, tô indo para Itajaí de carro. De Itajaí para cá, né? Pai, de longe, não, pá, eu vou fazer um passeio, eu vou para Curitiba, eu vou para Aparecida, eu vou para o Rio, aí te vejo, aí depois eu vou para Colatina. 5 dias, né? Vai sim. Então, daqui a pouco, né? Se você não faz isso, daqui a pouco você tem medo de fazer. Isso aí.
Ah, quem dirige? Eu dirijo, né? Ah, eu tentei motorista. Quando eu vou com o motorista para Vitória, que ele vai me deixar lá, ele vai do lado. Eu vou dirigir, eu adoro decidir. O motorista vai do lado. É um dos prazeres que você tem na tua vida, tá? E ainda vão te privar dele antes da hora. E isso o que me deixa muito tranquilo e muito feliz é de ter o apoio deles, né? Do Lúcio, meu genro, cara sensacional. Da minha nora, da Laura, pessoas boas, sabe? Pessoas que você percebe que estão com a gente que gosta, né? Não estão com a gente obrigado. Eu acho que o resto, bicho, pra mim é tudo resto. Falando sério, lógico que faz falta, dinheiro é importante, você ter recurso aqui, não fazer conta, quanto vai custar, entendeu? Tem coisa que eu não quero ver, por exemplo, abastecer carro, eu não gosto. Muito caro. R$600. Moça, aí a gasolina a prêmio lá, né? Nossa. Aí eu falo, João, aí manda abastecer, eu quero ver essa conta, não. As contas que me fazem mal, porque quando a gente tira de dificuldade, aí eu prefiro não ver, não me mostra não, já paga esse treco aí. Aí de 3 em 3 vezes a gente dá uma olhada lá, tem que dar uma olhadinha, mas bem rápido, sabe? Porque senão a gente acha que está gastando muito. Com certeza. Não, mas olha. Eu acho que até agora vai ser o fechamento mais difícil. Para esse troço, que senão eu não vou sair daqui, não. Olha, Walter, muito meu para você, e eu tenho certeza que não só aqui do meu lado, tá? Como sentado ali no backstage ali, tá? Apoiando a gente, que se não fosse esse menino as coisas não aconteceriam, tá? E muitos dos que estão nos ouvindo, manifestar a nossa gratidão pelo teu tempo aqui com a gente, pela oportunidade de poder nos inspirar e nos fazer acreditar que é possível. E eu costumo traduzir esse contexto todo, sabe, numa palavra que é uma das palavras mais ricas que eu acho que você pode carregar na tua vida, e que se algum dia ela deixar de existir, está na hora de você rever muita coisa, que se chama esperança, sabe? E você trouxe isso pra gente hoje, e eu tenho certeza que você transmitiu isso para todos aqueles que estão nos ouvindo, e que esse episódio, eu não vou dizer todos, mas muitos dos que estão nos assistindo agora pela primeira vez vão querer rever, porque nós vivemos hoje aqui momentos para nós guardarmos na lembrança, até porque, se você me permite, sem atribuir julgamentos, tá? Mas tudo que nós vimos acontecer aqui hoje, você deixa uma mensagem que eu tomaria a liberdade de resumir numa palavra: permita-se. Tudo que você trouxe, tudo que você deixou aqui hoje, você trouxe essa mensagem: permita-se. Verdade. Porque a vida, como você disse, é um sopro. E aí, mais uma vez, agradecendo o nosso convidado, tá? E a companhia aqui do amigo de época de adolescência. Um dia eu conto a história para vocês. Agradecer a tua audiência, sempre lembrando que se inscreva no nosso canal, deixa seu like, faz o seu comentário e, com certeza, mensagem que você quer mandar para os nossos entrevistados, tá? Coloca lá que nós fazemos chegar até eles. E sempre por aqui, contando com você, com a sua audiência e com a sua presença. Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço.